Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é o estudo do livro Jesus no Lar, do autor espiritual Neo Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E junto conosco hoje temos o nosso irmão Wilton. Oi, Wilton, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindos a todos, que seja uma leitura agradável e muito prazerosa para todos nós. Que assim seja, isso aí. Muito bem, então já vamos fazendo a nossa prece, preparando aqui o nosso ambiente para o nosso estudo de hoje. Possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa atividade de estudo aqui da Liga Espírita. E pedimos em nossa prece para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos e de energia possam nos envolver, envolvendo a cada um que se encontra nesse estudo, acompanhando, né, essa nossa atividade de estudo, de modo que seja assim equilibrado, fortalecido, possa receber todas essas vibrações de amor, para ir todo o equilíbrio, fortalecimento necessário, né? E pedimos também em nossa prece o amparo e a assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais também possam se fazer presentes aqui entre nós, nos orientando, nos envolvendo em boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Assim, em agradecimento pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Senhor Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores, retornando a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. E após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciada esta nossa atividade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, pedimos a permissão, né, para que possamos realizá-lo, e pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos aqui acompanhar a leitura que o nosso irmão Wilton vai fazer do capítulo 17. Já está aqui em tela para nós, né? Wilton, você pode, então, fazer a leitura para nós? Claro, posso sim. Então vamos iniciar o capítulo 17, a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo irradiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente?
Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domingo. Só um minutinho que fechou minha tela aqui. No, vou repetir aqui. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos, entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre. Se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus deleitosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que pedem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus médios e necessidades e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas de amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram no ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Isso mesmo, muito bem. Nós temos aqui, então, um ensinamento, né, de Jesus, que complementa aí, né, que traz aí um comentário mais detalhado a respeito do Evangelho, né? Aqui do Evangelho, dali na questão ali das bem-aventuranças, né? Que está registrado nos Evangelhos, né? Que a gente tem acesso. E principalmente, né? Na questão aqui do bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Tem essa referência aqui, ó, direta, que já está exposta aqui bem no parágrafo inicial aqui, né? Olha, a declaração de que os mansos herdariam a terra. Tá? E aí, o que aconteceu? Ali, os discípulos, né, aqueles que estavam ali reunidos com o Mestre Jesus,
estranharam, né? Acharam um pouco estranho isso de ser manso e pacífico, porque imagine, né? Naquela época, como não pareceria estranho mesmo, né? Porque devia haver muita barbárie naquela época, né? A sociedade de então ainda tinha muitos comportamentos assim de agressivos, de enfrentamento, de invasões, né? Enfim, né? Bom, naquela época, né? Tempo de Jesus. E hoje, né? Também ainda continua. Imagina se hoje é assim, imagina naquela época, né? Muito bem. Então eles acharam estranho. Jesus está reforçando isso, né? Principalmente aqui, ó, como está dizendo aqui no primeiro parágrafo, ó, à frente da multidão de sofredores e desalentados, tá? Então imagina como não devia ser precária, né, a situação, né? Muito precária ali com aquelas pessoas, né? De vida simples, mas muito sofridos e sem desalentados. Desalentado é quando você não tem perspectiva, né? De futuro melhor, né? Então você está desalentado. Então, imagina como a situação era bem tensa, né? Daquele momento ali, da época lá de Jesus. Muito bem. E Jesus frisou isso, né? Que os mansos herdariam a terra. Muito bem. Então, todo mundo achou estranho, tá? É o que está sendo colocado aqui. Estranho por quê? Porque estava dando a impressão, né? Da questão da ociosidade mental, ora. Ó, tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental, né? Então ficou aquilo meio, né? O que isso vem a ser ociosidade mental? É quando as pessoas ficam o quê? É, sem ter grandes preocupações, né? As pessoas ficam assim, na mente não tem nada de preocupação ou fica aquela situação de descanso mesmo, né? De não ter nada para fazer, né? Nada para pensar, né? Tá certo? Parece que, né? Estava sugerindo ali que Jesus estava falando disso. Quando fala em ser manso e pacífico, tem a ver com uma certa ociosidade mental, ou seja, a mente está vazia, não tem né, nenhuma intenção de melhorar a situação também, enfim, né? De se acomodar do jeito que está, né? Tudo bem? Do jeito que as pessoas estão. Então fica assim uma certa ociosidade mental, um vazio na mente, né? Assim, certo? Sem pensamento, sem construções, sem planos, né? Tá certo? E aí, outra questão que está no parágrafo abaixo aqui, ó. Se o evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, certo? Como acomodar a promessa com a necessidade do destemor, né? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então, o que está sendo colocado aí para nós? A questão de se buscar, por exemplo, as verdades renovadoras, né? Que o Evangelho estava trazendo naquele momento, né? As boas novas, né? Que Jesus estava trazendo, as verdades renovadoras e, né? Entrava em conflito com com a necessidade do destemor, né? Tá? Então, assim, as pessoas ficavam assim um pouco, como é que, né? Como é que ia ser? Né? Como é que as pessoas iam buscar coisas, uma renovação sem haver ali o destemor, né? Sem haver coragem, né? Para isso. Porque ele está falando de ser manso e pacífico, né? Então parece que manso e pacífico vai contra ter destemor e coragem, né? Tá certo? Parece que estava um pouco confuso na cabeça das pessoas isso também, certo?
Sem contar, está falando aqui do mal, ó. O mal era atrevido e contundente. E como que você vai vencer o mal sem reagir? Ainda que pacificamente, né? Tem que ter uma reação contra o mal, né? Não dá para ser manso e pacífico com o mal na cabeça das pessoas, tá? Então, tudo isso estava saltando ali e está sendo registrado para nós, tá? Isso foi registrado aqui, né? Pelo autor espiritual, tá certo? E esse conflito está sendo colocado aqui para nós. Tudo isso a partir das colocações de Jesus, as pessoas começaram a se indagar, né? Tudo bem? Então, olha, nessas interrogações imprecisas, né? Estavam lá na assembleia familiar, na casa do Pedro, né? E todo mundo pensando nisso, né? Aí quem ousou, né, questionar assim formalmente o mestre Jesus foi Judas, que está aqui registrado. Aí eu vou pedir para o Wilton ler de novo a fala do Judas para nós. Por favor, Wilton. Olá. Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre. Se o malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-eis sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar mansidão a que te referiste? Isso mesmo. Então tivemos aí, né, duas indagações, né? A de Judas, certo? Tá certo? Que questionou Jesus, né? Assim, por que que ele está falando que os mansos vão possuir a terra, né? Quer dizer que então os que se acovardam frente a tantas adversidades, né, vão ter essa bênção, né? E aqueles também que não são incapazes de testemunhar a fé, né? Aqueles que são incapazes de demonstrar a fé, né? Nos momentos de luta, sacrifício, também vão ser bem-aventurados, certo? Então, essa é a questão do Judas, tá? E também o Pedro, né, colocou, né, também para o Mestre Jesus. E se um malfeitor vier à minha casa, né? Que é uma agressão, né? Isso já é uma agressão do mal, né? Um malfeitor chegar na sua casa. E você vai fazer o que com ele? Você vai, ó, e falou, entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal, ou seja, ele não vai, assim, abordar, né, o, esse malfeitor querendo, né, mostrar, né, passar alguma tipo alguma lição para ele, né, ou, enfim, tá, para ser manso, né, ou seja, ele não vai ter nenhuma reação, né, frente a esse malfeitor, né, para se demonstrar manso, que, né, que foi o que Jesus estava se referindo. Então, tá bem aí, né? Pelas falas deles, aquilo que a gente comentou agora há pouco da confusão, né, que estava lá, tá colocado aí, viu? Tá? Então, dois discípulos estavam ali com essas, né, dúvidas sobre o ensinamento de Jesus. Perfeito? Aí o mestre Jesus, né, que já não tinha ouvido, que fez questão que todos, deixou que todos falassem, né? Você viu? Aqui em algum lugar falou, olha aqui, olha, que ele, ó, aqui em cima, ó, Jesus não respondeu de imediato, né, ao Judas. Vagueou o olhar através dos circunstantes, né? Como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Ou seja, ele deixou um tempo para que todo mundo colocasse suas dúvidas.
para que não restasse dúvidas. Depois ele ia explicar, lógico, né? Mas que não ficasse, não pairasse nenhuma dúvida ali que não fosse sem ser colocada ali para todos, né? E aí depois, né? Ele explicou. Aí eu vou pedir para o Wilton novamente ler a explicação do Mestre Jesus, tá bom? O Cristo sorriu como tantas vezes e enunciou calmo. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprende a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um, de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Tá vendo só? Bonito, né, Wilton? Muito bonito, é uma linda mensagem aí, viu? É verdade, né? São as palavras de Jesus, né? Aqui registradas pelo autor espiritual Nail Lúcio, tá certo? Ele detalhou para nós aí a questão de bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Certo? Foi isso que ele fez. Então, primeiro ele explicou assim o que ele não quis dizer, certo? O que ele não quer que as pessoas entendam pelo que ele falou, tá certo? Então, ele deixou bem claro. E depois ele falou o que ele quer, o que ele quis dizer. Ele explicou melhor o que ele quis dizer, certo? Para não restar dúvidas, tá certo? Então, assim, ele primeiro fala: olha, não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade, certo? Nem da covardia, que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências, certo? Ou seja, ele menciona aqui dois vícios, né? No caso, preguiça e covardia, que, né? É, muitas vezes, né? Ficam mascarados, né? Tá certo? Parece que vira humildade, certo? E a covardia, que às vezes se veste, né? De bons modos, né? De educação, enfim, tá? Só para se acomodar às conveniências humanas, certo? A questão das conveniências, né? Percebam? Muitas vezes, assim, por ser conveniente às pessoas, elas, né, ficam num tom assim um pouco mais, né, controlado, mostrando que são boas pessoas, ou seja, cuidando da aparência, né? Para quê? Para que consigam aquilo que elas estão almejando, né? As conveniências que elas pretendem, né? A gente aqui às vezes até entende isso, né? Para conquistar alguma vantagem, algumas vezes, tem que fazer o quê? Né? Fazer uma média, fazer uma amizade, né?
aquela questão política que o pessoal fala, né? Fazer política, tá certo? Para conquistar algumas coisas. Mas Jesus não falou nada disso, viu? Ele não estava preocupado com política, nem, né? A questão aí de se acovardar, ou falou daqueles que têm preguiça e parece que são humildes, mas na verdade eles estão com preguiça, não querem fazer muita coisa, né? Tá? Não querem, não almejam, não têm grandes planos na vida, enfim, tal, porque tem preguiça, né? Estão acomodados. Então, Jesus não está falando isso de manso e pacífico, tá? Então ele deixou bem claro isso, certo? Muito bem. Aí ele ainda fala assim, olha, ele ainda complementa, ó, as criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios, ou seja, aqueles que utilizam isso, nesse tipo de artifício, sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Ou seja, que instrumentos são esses? São os mecanismos da justiça divina que, né, possibilitam, propiciam aí os reajustes naqueles que precisam, né, que estão ali, né, enfim, né, utilizando ali, né, fazendo coisas que não devem ser feitas, né, tá certo? Muito bem. E aí, na sequência, Jesus faz o quê? Ele vai dizer o que ele quis dizer, na verdade. Então, ó, exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Então, essa questão de ser manso e pacífico tem a ver com o quê? Com ser cortês, certo? Com ser acolhedor. Então, isso que ele vai estar explicando para nós aqui, olha. Vai esclarecer para nós, né? Tá certo? Então, nós somos credores uns dos outros, tá? De cortesia, certo? De ser gentil, de praticar gentilezas, fazer gentilezas, certo? Então, assim, então, bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva, né? Olha, entre o gesto da bondade e o verbo da compreensão, certo? Os filhos do equilíbrio, da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, certo? E por aí vai, ó. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o outro, né, para que o próximo aproveite a lição, né? Aproveite a influenciação. Tudo bem? Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico, o pobre, o sábio, o inculto, né? O bom e o mal, certo? Com o espírito de serviço e entendimento, tá? Ele fala para nós aqui que é acolher, né? Todos, sejam eles quais forem, e na diversidade que existe, né? Na grande diversidade de espíritos, né? Que convivem conosco, né? Com o espírito de serviço. Esse espírito de serviço é o quê? Ele já falou em outros ensinamentos, tá? Em outras lições que nós já estudamos a respeito do espírito de serviço, que é a gente ser o quê? Espírito de serviço é você querer prestar um serviço, querer auxiliar, é, querer ajudar o outro, né? Ter essa disposição, tudo bem? Enfim, né? Dando a cada um, ó, de conformidade com os méritos e necessidades, certo? Tá? Olha, cada um de acordo com os seus méritos, ou seja, aquilo que ele merece, certo? E as necessidades, aquilo que ele precisa. Então, cada um tem a sua necessidade e tem aquilo que lhe é permitido ser feito. Não é todo mundo igual, tá? Cada um tem a sua necessidade, tá? Então, é de conformidade com os méritos e necessidades, certo? Né? Deixando sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde cruzam, certo? Então, aí sim, agora ficou bem claro, né? Então, assim,
Aí, em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo, certo? Então, aquele que age dessa maneira que Jesus está ensinando para nós, com amor, com respeito, que acolhe os semelhantes, é senhor, né, dos corações que estão se aperfeiçoando no mundo. Ou seja, as pessoas, os espíritos, precisam de ter alguém que lhes mostre um caminho, né? Que os acolha, que os orientem. Tudo bem? E foi assim que Jesus fez com a gente. E ele está nos ensinando como fazer com os outros isso. Olha que, por isso que é interessante essa lição. Ele dá um exemplo para nós de como nós temos que fazer com os outros. Tudo bem? Então é isso. Essa é a nossa lição de hoje. Né? Tem a ver, quando ele fala em bem-aventurados os mansos e pacíficos, certo? Ele está falando a respeito da cortesia de que nós somos credores uns dos outros. Tá certo? Muito bem. É isso. Tudo bem, Wilton? Mais alguma coisa que você queira destacar? Ah, sim. Esse capítulo é muito claro, né, Silvio? Explica tudo, tudo pra gente aí, né? É só um comentário aí, o Jesus, né? Ele foi o representante da Boa Nova. Então, quando Jesus falava, as pessoas se maravilhavam porque não entendiam, né? Ninguém, até a época dele, falava do modo como ele falava, né? Até então, Deus era um Deus punitivo, né? Então Jesus trouxe um Deus de amor, de união para todos. Então, por isso que as pessoas se espantavam quando ele falava sobre o amor. Né? E aí é muito claro, né? Então, na realidade, o bem tem que prevalecer sobre o mal. Ele não precisa ser agressivo para isso. Né? Você pode ter um líder, qualquer que seja, em qualquer posição, ser uma pessoa rígida, né? Mas tratar as pessoas com respeito, com caridade, com união, né? Fazer as pessoas crescerem. Então, esses são os mansos de espírito, né? As pessoas que entendem o próximo e que apoiam o próximo. E, às vezes é o que ele comentou, né? Às vezes o próximo nem sabe o que precisa. Então, cabe àquele que tem essa visão ajudar o outro, né? De repente a pessoa está revoltada, você dá uma palavrinha para ela que acalma o coração daquela pessoa, né? Ou seja, você, de uma forma ou de outra, você está ajudando alguém. É isso que Jesus passou para todos nós, né? Essa explicação de que o amor é que deve prevalecer, né? Não o que eles tinham entendido na época. Se até hoje a gente está aprendendo, né, Silvio? Então imagina naquela época, lá, como eles sentiram essa mensagem nova, né? A boa nova que Jesus estava trazendo, né? E é isso que a gente tem que levar para a nossa vida e para todos os outros ao nosso redor, né? Que bom que Jesus passou por aqui e deixou as mensagens para a gente. Sim, sem dúvida, né? Trouxe uma orientações, ensinamentos que, né, valiosos e que perduraram aí ao longo dos séculos, né? Muito bem. Então nós ficamos por aqui, né? Essa é a nossa mensagem de hoje, esse é o nosso ensinamento, o nosso capítulo de hoje, né? O capítulo 17, a exaltação da cortesia, né? Possamos então refletir sobre esse ensinamento. Esperamos que todos possam aproveitá-lo, né? E implementá-lo aí no seu dia a dia, né? Nos momentos de dúvida e questionamento, esse ensinamento possa ser aí um norte, uma luz, né? Para auxiliar nas dificuldades, né? Nos momentos de dificuldades que todos nós temos, com certeza. Muito bem. Lembramos que aqui abaixo do vídeo aqui nós temos o nosso contato de WhatsApp aqui de São Paulo, tá certo? Então, quem tiver interesse em se comunicar conosco, é só acessar esse número de WhatsApp para falar conosco. Tudo bem? E vamos ficando por aqui nessa semana. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos novamente.
E vamos formular, então, aqui a nossa prece de encerramento da nossa atividade. Vamos já, desde já, agradecer mais uma vez pela oportunidade do estudo, pelos bons recursos da espiritualidade que nos envolveram e pelo amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, que se dedicam a nos acompanhar, nos envolver nas suas boas mentalizações, colaborando aí no nosso aprendizado. Vou pedir para o nosso irmão Wilton formular a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Com você, Wilton. Perfeito, Silvio. Então, neste momento, mais uma vez agradecemos ao plano espiritual que nos acompanha, que está presente em nossos lares, em todos os nossos momentos de nossas vidas. Agradecemos por toda a luz que nos foi chegada, né, durante nosso curso, nossa leitura. Que essa paz permaneça conosco sempre, essa mansidão, a presença de Deus e Jesus sempre conosco. Agradecemos pelos benefícios que recebemos durante a nossa aula e pedimos permissão para encerrar esse nosso estudo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, é o poder e toda a glória, hoje, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Então, até o próximo, se Deus assim o permitir. Até lá. Tchau, Wilton. Até a próxima. Até logo, até a próxima. Um abraço e muita felicidade a todos.